Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo do Ministério da Economia, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu queria fazer um ponto prévio, pedir-lhe que, na sua resposta à nossa apreciação das exportações, não dissesse que nós estamos zangados com os sinais positivos ou não reconhecêssemos o esforço dos empresários. Nós, por uma vez, podemos ter um discurso sério sem recurso à demagogia. É óbvio que nós temos visões diferentes e, portanto, não temos que achar todos o mesmo. E, portanto, mas é deste debate que nós podemos chegar a melhores soluções e, portanto, pedia-lhe só que nós não nos atacássemos dessa forma. Foi prometida ao país, à boleia do programa de ajustamento, uma transformação do modelo da nossa economia. Passaríamos de uma economia com um elevado déficit da balança comercial para uma economia puxada pela procura interna e assente em setores não transacionáveis, para uma economia com um excedente na balança comercial, uma economia puxada pelas exportações, assente nos setores transacionáveis. Não foi isso que aconteceu. Nós, quando foi imposto ao país um elevado nível de austeridade, conseguiu-se atingir um excedente da balança comercial, à custa de recessão, à custa de desemprego e de um elevado empobrecimento, como nós sabemos. Quando há o primeiro alívio na austeridade, nós começamos o crescimento económico. O Sr. Ministro dizia há pouco que a recuperação do consumo privado deve-se à confiança. Eu queria lhe lembrar que tenho uma explicação muito mais concreta e objetiva do que isso. Em 2013, a despesa do Estado corrente aumentou 3 mil milhões de euros. Não vamos agora a Tribunal Constitucional ou não, aumentou 3 mil milhões de euros e isso teve uma repercussão no crescimento económico que nós verificamos logo no final de 2013. Bom, a verdade é que esse crescimento económico, como aquele que está previsto para os próximos anos, é explicado pela procura interna quase a 100%. E voltamos a ter um crescimento das importações maior do que as exportações e voltamos ao desequilíbrio na nossa balança comercial, como bem sabe, nos 2 meses do primeiro ano as exportações subiram 5,3%, as importações subiram 7,3%, voltamos a um desequilíbrio. Quando se impõe a austeridade, consegue-se o equilíbrio na balança comercial com elevados custos para a economia e para a população. Quando a economia cresce, quando a economia cresceu, voltou o desequilíbrio, voltou a procura interna como motor da economia. Portanto, não há uma alteração do modelo da nossa economia e, como qualquer pessoa entende, não é, obviamente, também em 3 anos que esse processo de transformação estrutural se conseguiria. Por isso é que o crescimento das exportações não é fruto do atual Governo, Sr. Ministro. É que a verdade, como sabe, aliás, muito bem, para se aumentar as exportações, para nós aumentarmos a nossa presença no mercado externo, nós precisamos de investimento. E como o Sr. Ministro há pouco disse, e sabe também bem, nós tivemos uma quebra no investimento de 30% nos últimos 3 anos. O investimento líquido foi sempre negativo. Isto é, o investimento não foi suficiente para repor o estoque de capital existente, que nós sabemos vai se degradando, e o investimento que foi feito não foi suficiente para repor o nível do estoque. Aliás, o investimento está ao nível de 1988. E, portanto, se retirarmos a construção, o que dá para perceber que nós, infelizmente, nestes 3 anos tivemos uma quebra brutal no investimento que terá consequências negativas nos próximos anos no que diz respeito às exportações. Quero lembrar, e todos aqui também sabemos, que o ritmo das exportações é tão elevado ou menos ainda do que era antes da crise. Não há nenhuma especificidade deste período. Nós, felizmente, estávamos a recuperar e a crescer as nossas exportações já há vários anos. E quando o Sr. Ministro refere aqui o peso das exportações no PIB, nós não podemos deixar de dizer que a principal explicação, aquilo que diferencia este período do período antes da crise, é a recessão, é a quebra do PIB. Obviamente que a quebra do PIB levou a que o peso das exportações crescesse. Isso não é necessariamente bom porque é feito em cima do empobrecimento do nosso país, da nossa economia. Quero lembrar também, a propósito das exportações, que nós temos uma quebra nas exportações de média e alta tecnologia nos últimos 3 anos. E isto é motivo de preocupação, porque obviamente todos nós queremos graduar, melhorar o perfil da nossa economia. E isso não está a acontecer. E quero também lembrar-lhe que, apesar da lista
lista de categoria de exportações que provavelmente irá ler a seguir. Gostava que também lesse a das importações, mas lerá a das exportações. Quero lembrar que máquinas e aparelhos, veículos e outros materiais de transporte, vestuário, minerais e minérios, matérias têxteis, madeira e cortiça estão ainda abaixo de valores de 2007. Portanto, nós estamos de facto com as exportações a crescer. Isso não tem a ver com aquilo que foi feito nestes 3 anos, tem a ver com o trabalho, com o investimento que foi feito antes. O Sr. Ministro sabe bem do sucesso que foi a modernização do setor calçado português e sabe também muito bem que teria sido impossível, mesmo com o esforço e o trabalho e a qualidade dos nossos empresários, que essa modernização, essa reestruturação não tivesse sido conseguida sem o forte investimento público que foi feito ao longo de vários anos. Eu queria, o Sr. Ministro referiu aqui um investimento que eu quero usar como exemplo, e como um bom exemplo, o investimento da Volkswagen, e que é a prova da importância do Estado no desenvolvimento do nosso país. Do Estado, sim, porque o Sr. Ministro sabe, e aqui é um elogio, o papel que a diplomacia económica teve nesse investimento. Não é obra apenas do mercado, é obra do Estado. E eu refiro este bom exemplo para falar de outros projetos estruturantes e pedir-lhe a sua opinião, a posição deste Governo sobre esses projetos estruturantes. Há bocado o Sr. Ministro falava em gozo. Quantas vezes foi o PS gozado por ter, primeiro, proporcionado a todas as crianças um computador que chamava Magalhães? Bom, a verdade é que, independentemente já desse ganho que é cada criança ter um computador, nós tínhamos uma empresa que, por causa de uma iniciativa pública, exportava menos de 40 milhões de euros antes de Magalhães, exporta hoje mais de 200 milhões de euros pós essa iniciativa pública. Mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica, também, por falar em gozo, quantas vezes ouvimos intervenções a criticar a rede de abastecimento elétrico que foi montada pelo país. Eu quero vos lembrar que essa iniciativa pública, enquadrada num pacote mais vasto, a fábrica da Nissan, subsídio para a aquisição de automóveis ligeiros e outras iniciativas, teve pelo menos uma vantagem, mesmo depois de terem travado a aposta na mobilidade elétrica. É que a IFASEC é hoje o principal fornecedor, um dos líderes mundiais em carregadores rápidos, em carregamento rápido, o principal fornecedor da Siemens, e só o é porque houve essa iniciativa pública que suscitou na IFASEC a entrada num setor onde nós não tínhamos qualquer prevalência. Deixe-me só ler aqui o que é que diz o Presidente da IFASEC sobre o que é que aconteceu depois. Ele dava uma resposta a propósito dos consensos, os consensos que tanto o Governo pede ao Partido Socialista. E dizia que não é possível que os partidos de governo e de oposição estejam sempre em desacordo em relação a tudo. E na IFASEC sofremos com isso em questões como a mobilidade elétrica. Criou-se uma estava na vanguarda do que se passava no mundo, mas mudou o Governo e não se deu mais atenção ao tema. Bem sabemos que há 5 dias atrás, há 6 ou 7, já não sei bem, aprovaram um novo regime jurídico para a mobilidade elétrica, ainda bem, mas estes 3 anos num setor de ponta podem ter sido altamente prejudiciais, esperemos que não de forma incontornável, se para além do regime jurídico houver outras iniciativas que recoloquem Portugal na vanguarda da mobilidade elétrica. Quero-lhe fazer mais uma pergunta. Queria lhe perguntar qual é o ponto da situação da Embraer, um negócio determinante para nós desenvolvermos um novo setor em Portugal, o cluster da aeronáutica. Estamos a falar do 3º maior construtor mundial, o 3º maior construtor do mundo de aviões. Eu queria lhe perguntar, porque sabe que esse investimento foi conseguido com uma forte diplomacia económica, com fortes garantias também para a empresa. Queria lhe perguntar qual é o ponto da situação, se o Governo português está a corresponder àquilo que foi acordado com a Embraer e se não há nenhum risco de que esse projeto seja travado ou seja prejudicado por responsabilidade do Governo português. Quero terminar, Sr. Presidente, eu peço-lhe desculpa também, quero terminar só com e portanto pedir-lhe que desse a sua opinião sobre a importância destes projetos estruturantes, qual é a posição do Governo, o que é que o Governo tem feito para que a economia portuguesa consiga ter novos setores, seja líder em alguns, e qual é o papel que acha que o Estado deve ter, como teve, por exemplo, também na Auto Europa. Terminava com a questão do crédito mal parado. É um dos maiores problemas que as empresas enfrentam em Portugal, como bem sabe. Nós hoje temos empresas com mercado, com clientes, com encomendas, que
não conseguem financiamento nem na banca nem no mercado de capitais porque têm um nível de endividamento que obviamente impede que isso possa acontecer. Eu só queria, a percentagem de empresas com crédito vencido em Portugal é hoje de 30,8%, era 21% em 2011 e não estabilizou sequer, continua a aumentar. Eu sei que esta é uma situação que o preocupa, tanto nós lemos na comunicação social que tinha pedido ao Fundo Monetário Internacional sugestões para proceder à reestruturação da dívida das empresas privadas. Eu queria lhe perguntar qual é o ponto da situação, o que é que já foi feito ou o que é que pretende fazer. Muito obrigado.